todas as atividades perfeitas para o inverno acontecem dentro de casa. Há lugares que merecem ser explorados em qualquer época do ano, mas que ganham um sabor especial quando a neve cai lá fora e tudo o que a gente quer é se encolher em um canto quentinho. Ou se transportar para outro mundo, bem distante dos desafios que o frio impõe. Eu amo visitar livrarias, mas é no inverno que elas se tornam ainda mais essenciais para mim. Um refúgio silencioso, aquecido, onde cada livro é uma porta aberta e o tempo parece desacelerar exatamente do jeito que a estação pede. Bem-vindos à minha quarta-feira. Bem-vindos a mais um vlog, bem-vindos a mais um dia comigo. E hoje o nosso dia começa indo à livraria. Eu sei, se você viu o vlog de ontem, eu falei que hoje a gente ia no supermercado, que hoje seria um vlog de supermercado, porque hoje é quarta e normalmente às quartas é quando eu vou ao supermercado. Mas eu me dei conta de que eu não preciso de nada do supermercado, o que é um bom problema. Porque semana passada eu fui no Costco e eu comprei tanta coisa. Se você gosta mesmo de vídeo de supermercado, vai naquele que, olha, você vai ter muita diversão. Mas hoje eu vou fazer outra coisa também muito divertida, que eu sei que vocês adoram, porque vai ser um vídeo de compras, mas de compras diferentes. Hoje eu vou na livraria, a gente vai na Índigo, que é a maior rede de livrarias aqui do Canadá, porque eu tô procurando algo específico e eu vou lá dar uma olhada nas novidades e, é claro, eu vou mostrar a livraria para vocês, porque eu sei que vocês adoram. Então, vamos lá começar o nosso dia. Checking my wallet, yeah, I saved this for you. A little cafe line, smell of paper and brew. Automatic door slide and the world turns new. I'm going book shopping. Page after page, I'm lost and found. I'm going book shopping. Stack 'em up high. Don't slow me down. Sit me down now. Fiction, fact, whatever I'm dropping. Heart starts popping when I'm book shopping. Titles like treasures, spines in a row. Ups. Acho que quebra-cabeças estão na moda mesmo. Olha só que lindos. Difíceis. Aqui, além de livro, tem muita coisa fofa. Aliás, eu diria que tem mais coisa fofa do que livro. Quer dizer, livro também já é fofo, né? Mas você me entende. Ah, e é um marcador de página que também tem tipo um porta-lápis. Que legal. Qual o preço? Tem preço? Que lindo! Mas o que é isso? Ah, são tipo envelopes ou pastas. Acho que pasta para arquivo. Que isso? Uma bola de massagem. Ok. Ai, que legal! Para você pintar. O Natal já passou, mas acho que dá pra você pintar de outros temas pro ano. Ah, aqui estão as coisas de Natal que estão na promoção, porque passou o Natal. Ai, não, que legal. É pra você ter a sua própria árvore de Natal. Tá aqui, grow your own pine tree. Ou seja, cultive ou cresça seu pinheiro. Não pode ser. Que legal. R$3,99 agora que passou o Natal, mas será que não dá para o Natal que vem? Diários. Eu não gosto que a maioria é pautada, eu gosto de caderno sem pauta. Ai, que fofura.
Nossa, que bonita. Ai, com pauta também. Isso daqui é mais barato comprar na Winners, que é a loja de descontos. Se bem que não tá caro não, R$14,99. Ah, eu tenho isso daqui, é muito bom. Comprei aqui o meu. Nossa, tem um enorme. Até com um lugar pra mouse. Calendários. Um calendário de Friends. Aqui dá pra ver cada mês o que que tem. Aqui só calendário de mesa. Ah, olha isso aqui que legal. Com ideias pra você escrever. Meu Deus, alguma coisa de capivara. O que que é isso? Ah, meu Deus. É band-aid de capivara. Oh, meu Deus, que coisa fofa. Aqui é aquela seção só de coisas que você não precisa, mas você quer, né? Ai, que legal, olha, que marca-páginas diferente. Ah, eu preciso de algo assim. E olha que legal isso daqui. São como vasos de louça. Não sei o que você pode colocar aqui dentro, mas isso é o de menos. Qual o preço? Ah, esse livro é um clássico. Acho que é um dos primeiros da Martha Stewart. Essa é a parte que eu gosto. Todos esses livros de receitas aqui, eles custam $20 ou menos. Olha, tem um do Jamie Oliver. Por $10. Ai, que legal! Sobre especiarias. Nossa, 500 receitas de massa por $8. Isso é um bom preço. Isso é um bom custo-benefício, né? Cozinhando com cerveja. Que legal.
da Nigella. Ó, 30 minutos ou menos. Aqui tem mais. 500 receitas de poké. Quem disse que revistas estão mortas? Meu Deus, tem revista de tudo aqui. Que legal, revistas de literatura. Nossa, olha que bonito. Acho que eu vi a série desse livro. Não sabia que era um livro dessa Margaret Atwood. Não, not Atwood, Atwood. Margaret Atwood. Que eu não sei como é o título no Brasil. Mas enfim, eu vi uma série no Netflix, muito legal. É bem canadense isso, né? Uma história bem canadense. Ela, na verdade, é canadense. Ela mora aqui em Toronto. Acho que eu deveria começar a ler fantasia. Muita gente, eu vejo todo mundo lendo fantasia. Nunca foi meu tipo de livro, não. Quem sabe deveria dar uma chance. Nossa, definitivamente tem uns livros bonitos de fantasia. Olha isso, que lindo. Ai, que lindo esse livro de colorir só de cachorros. Adoro essa seção. Clássicos por menos de $20. Que lindo. This for you. A little cafe line, smell of paper and brew. Automatic doors slide and the world turns new. I'm going book shopping. Page after page, I'm lost and found. I'm going
up a first chapter, feel that pull. Guess my weekend plans just got full. One more shelf, do I need it? Yeah, I do. Armful of stories, always something new. Check out Peeping. like a little parade, walking out grinning with the universe I made. Bom, então deixa eu mostrar pra você o que eu comprei lá na Índigo hoje, o livro que eu comprei. É esse livro aqui, Sea Salt, Sal Marinho. O subtítulo dele é A Perfectly Seasoned Cookbook, que seria o livro de receitas perfeitamente temperado. E eu fui especificamente, não atrás desse livro, mas especificamente atrás de uma ideia. Por quê? A minha cozinha, aqui a gente tem uma cozinha americana e ela é aberta pra sala. Então quando eu cozinho, cortando os ingredientes aqui na minha bancada, a câmera fica virada pra lá, para a sala. Para evitar que o fundo fique muito poluído, eu coloco um livro de receitas num descanso de livro para fazer de fundo e ficar um pouco menos poluído, não tirar o destaque dos ingredientes. Só que o livro que eu tenho aqui hoje é um livro que na verdade eu gosto muito e eu não queria deixá-lo aqui mais porque ele tá estragando, porque molha, cai sal, cai pimenta, cai de tudo ali em cima. E também porque as cores dele são muito neutras, ele é muito branco. E aí eu fui atrás de um livro bonito e barato que fosse colorido. E eu achei esse. Lá eles têm essa parte, lá essa seção. Eu sempre vou lá garimpar livros de receita, porque ele tem essa seção que livros de receita super baratos, que estão com desconto. E você encontra livros muito bonitos lá. Aliás, eu super recomendo, se você estiver atrás de livros bonitos, livros de decoração, ir lá porque você sempre encontra coisas legais. E encontra livros bons, é claro, também. E aí eu gostei desse, primeiro porque as imagens, tem várias imagens de diferentes cores, então eu posso ficar trocando. E também eu gostei porque o papel dele não é brilhante, é fosco, então fica melhor pro vídeo, porque o brilhante, quando bate a luz, reflete e pode ficar meio estranho. Então essa daqui eu não vou ter esse problema. Caneca quente na mão, meia grossa, moletom velho, janela cheia de respiração, mundo branco, aqui dentro amarelo, cobertor virando montanha, filme antigo passando baixinho, celular largado na estante, preguiça boa fazendo carinho, deixa o frio lá fora batendo, eu fico aqui dentro, sem pressa de ser, me perco na tarde, sem hora, sem porquê, tarde. Durante o treino da maratona, eu tava pegando bem leve na academia. E agora que passou, e agora que eu já meio que me recuperei, né? Já me recuperei e tô voltando a pegar a carga e voltando a aumentar a minha carga, eu tô pegando muito pesado e a quantidade de proteína tem que aumentar também. Ela tem que seguir essa progressão. E a gente já come muita proteína, porque eu faço todas as refeições, não todas, né? Mas vamos dizer quase todas as refeições, elas têm muita proteína, eu faço as barrinhas de proteína, eu faço sobremesas de proteína, um montão de coisa. E o Chris estava reclamando que ele queria coisas salgadas, e eu concordo com ele, porque eu faço muita coisa doce de proteína. E aí, da última vez que eu fui no Costco, eu consegui achar um atum, em água, porque às vezes eu encontrava só em óleo vegetal, que não é bom, eu não consegui encontrar em azeite. E eu achei esse daqui que é em água. Eu falei assim, bom, menos mal. Pensei assim, é legal ter essas latinhas de atum, comprei um monte, porque elas são fáceis de adicionar proteína nos pratos e tal. Se você quiser fazer uma massa, por exemplo, rápida, botar uma latinha de atum, você já tem bastante proteína, ômega 3, que é uma gordura muito boa que a gente precisa consumir e tal. Só tem que tomar cuidado para não comprar em óleo vegetal. E aí eu pensei, bom, como é que eu faço isso? Aí eu tive a ideia, eu vou fazer maionese em casa, maionese caseira, e vou misturar e fazer tipo uma pastinha de atum pra gente
gente comer com pão, pra fazer tipo um sanduíche à tarde, que eu acho que vai dar super certo. É só uma pena que não é algo que eu posso fazer em grande quantidade e guardar na geladeira por muito tempo, como eu faço com as barrinhas e com as outras coisas. Mas se for fácil de fazer, eu vou ver agora quanto tempo levo pra fazer. Se for fácil de fazer algo que eu posso fazer constantemente, né? Vamos lá. Quase apagada, livro aberto na mesma página, pensamento dando risada. Vem cá, encosta, ouve o silêncio falando baixinho. Chuva riscando o vidro, fazendo coro com o nosso caminho. Deixa o frio lá fora bater, eu fico aqui dentro. Eu mereço tudo? Me perco. Pode. Tá bom? Muito bom. Muito bom. Eu e você. Sobre o sanduíche ou a pastinha de salmão não, de atum que eu fiz, só um aviso, duas coisas que eu queria falar. Uma ela é bem calórica, toma cuidado porque maionese é caseira, é saudável, mas é calórico, não significa, uma coisa não descarta a outra. Se você tiver numa jornada de emagrecimento, eu diria não pular, ou melhor, você pode misturar o atum com queijo cottage. Fica uma delícia. Aí eu comprei um atum com azeite de oliva no cottage, fica uma delícia. Mas se você tá numa jornada de ganhar músculo, tipo eu quero ganhar mais músculo, excelente, porque são boas calorias. São calorias que valem a pena. Tem ômega 3 do atum, tem a gordura do óleo de abacate, eu usei óleo de abacate, então é uma gordura que a gente precisa, uma gordura essencial, então é muito boa também. E uma outra coisa que eu queria falar sobre a consistência. Quanto mais óleo de abacate, ou azeite, você pode fazer com azeite de oliva também, quanto mais óleo você coloca, mais denso ele fica, mais firme, né? Então assim, se você quiser aquela firmeza mesmo de maionese, eu diria pra você colocar 3/4 de xícara, em vez da metade que é da minha receita. Mas eu prefiro abrir mão dessa consistência e deixar um pouquinho mais leve, então eu faço só com meia xícara. E outra coisa também é que o atum que eu usei, ele é em água, eu drenei, mas eu não drenei tanto, então ainda tinha um pouco de água e isso fez com que a pastinha também ficasse menos consistente. Da próxima vez eu vou deixar o atum por alguns minutos numa peneirinha, tirando a água completamente, que aí a pastinha vai ficar perfeita, na consistência perfeita. Mas ficou deliciosa. O gosto, assim, o sabor maravilhoso, acho que a gente vai fazer mais vezes. E eu vou começar os preparativos do jantar. Na verdade, os preparativos começaram ontem, então hoje o jantar é bem simplificado pra mim. Se você viu o vlog ontem, eu deixei marinando um frango e eu deixei na geladeira de ontem pra hoje, então eu já tenho praticamente tudo pronto. Eu vou colocar no forno por 1h30. Eu tô curiosa pra ver como é que tá a aparência desse frango. Eu vou deixar no forno por 1h30 e pronto. Eu vou fazer um arroz simples pra acompanhar, vou botar uns vegetais congelados, que assim eu já adiciono alguns vegetais, assim eu não tenho que pensar muito no almoço, desculpa, no jantar. Bom, e agora é hora de assar o nosso frango. Ela corta o alho devagar. Quarta-feira, fim de jornal. Cheiro bom subindo do fogão. Sal, limão, conversa informal. Ele acende o forno e pincela o frango com paixão. Páprica,
azeite na assadeira. Então, aqui dentro tá quente, amor. Lá fora o vento quer gelar. Frango assando, tempo lento, bossa nova pra temperar. Você mexe o arroz, eu canto, a casa inteira quer dançar. Quarta simples vira festa, só de te ver cozinhar. Ela lava o arroz, pensa em nós. Água escorrendo pela mão. Corta cenoura, pimentão, milho amarelo em oração. Ele prova o sal, fecha os olhos. Mais um pouquinho, Aí fica muito diz grande. pra ela, pra pôr nos óculos. Risada